pessoal, então hoje vamos falar um pouco sobre as diferenças, o que mudou de 2016 para 2020. Tá? Para isso eu vou usar esse mapa aqui que mostra o resultado da eleição. Tem 538 delegados, 232 votaram na Hillary e 306 votaram no Trump. Por exemplo, a Flórida tem 29 delegados, então se a população da Flórida votou na maioria no Trump, ele leva os 29 delegados. Tá? Se 29 tivesse, se a população da Flórida tivesse votado na Hillary, a Hillary levaria os 29 delegados. Tá? Então, esse foi o resultado da eleição. Vamos dar uma olhadinha. Aqui então é a eleição de 2016. Vamos dar uma olhadinha em 2012. Vocês viram que mudou para azul aqui essa região do meio oeste, nos estados de Iowa, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e também na Flórida. Porque esse aqui foi o resultado do Obama em 2012, onde os democratas ganharam essa região e também ganharam a Flórida. Em 2016, a Hillary perdeu essa região e perdeu a Flórida. Se a gente olhar para o resultado da eleição, eu vou pegar essa coluna aqui, onde mostra a margem de vitória de cada um dos candidatos. Nesses estados que mudaram, o Trump ganhou por apenas 10 mil votos em Michigan. Eu quero mostrar também para vocês que na Pensilvânia o Trump ganhou por 44 mil votos, então somando até agora 54 mil votos, e ganhou em Wisconsin por 22 mil votos. Então vai dar aproximadamente 80 mil votos de diferença a soma nesses três estados. Olha o que acontece se a Hillary tivesse ganho nesses três estados. Ela teria feito 278 delegados e o Trump 260. Então, se o Biden recuperar esses três estados e mantiver os locais onde a Hillary ganhou, ele já venceria as eleições. Isso é importante a gente ter em mente. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos olhar a diferença das pesquisas, do que foi medido e o que ocorreu de fato nas eleições de 2016. Aqui estão os estados que são os swing states, os que variam de eleição para eleição a votação. Por exemplo, a gente vê aqui que, vamos pegar os estados esses decisivos. Em Michigan, as pesquisas davam uma vantagem de 3,4 para a Hillary e na realidade deu 0,3% a favor do Trump, ou seja, uma variação de 3,7%. Na Pensilvânia, a variação em favor do Trump foi de 2,6%, porque ele estava esperando 1,9 para a Hillary e deu 0,7%. Essas variações de 2,6, 3,7 ainda estão dentro das margens de erros das pesquisas nos Estados Unidos, que costumam ser na ordem de mais ou menos 3, mais ou menos 4%. O único resultado que saiu fortemente entre esses três estados nas pesquisas, onde os institutos erraram feio, foi em Wisconsin, porque eles esperavam 6,5% de vantagem para Hillary e a vantagem na realidade foi de 0,7% em favor do Trump. Então uma variação de 7,2%. Só que tem alguns outros estados, como por exemplo Nevada, que eles esperavam vitória do Trump e quem venceu foi a Hillary. Além disso, aqui em Colorado, também eles esperavam uma vitória mais apertada da Hillary, onde a Hillary venceu com quase 5% de vantagem. Então as pesquisas erraram mais contra o Trump, mas elas também erraram contra a Hillary. Agora, um resultado muito interessante que o New York Times publicou, que eu estou pegando aqui a conta do Ryan Schulman no Twitter, porque eu não tenho acesso ao New York Times, mas eles mostram assim, aqui estão as pesquisas nesses estados-chave hoje, onde, por exemplo, em Minnesota o Biden aparece com mais 10. Na Pensilvânia, o Biden aparece com mais 9. E eles verificam se as pesquisas estiverem tão erradas quanto estavam em 2016. Ainda assim, por exemplo, na Pensilvânia, o Biden venceria com uma vantagem de mais 3. Em Michigan, ainda assim, ele venceria com uma vantagem de mais 4. Aqui provavelmente eles pegaram os agregados das pesquisas, por isso pode estar um pouquinho diferente em relação à variação anterior. Mas eles consideraram exatamente isso, que mesmo que esteja tão errado quanto estava em 2016, o Biden ainda venceria Michigan, a Pensilvânia, e ainda ganharia no Arizona, na Flórida, manteria Minnesota e ganharia em Wisconsin. Mesmo com aquele erro de 7% que foi super elevado em Wisconsin,
que a gente viu antes, mais 9, baixaria para mais 2 e o Biden estaria em vantagem. Mas também eles mostram que as pesquisas erram para os dois lados. Em 2012, quando o Obama era o, o então candidato à reeleição, as pesquisas subestimaram os votos do Obama. Por quê? Porque se o Biden tivesse o erro, por exemplo, que ocorreu em 2012, em vez de mais 9 em Wisconsin, ele teria mais 12 em Wisconsin. Ou seja, em 2012 eles erraram por 3 pontos percentuais contra o Obama. Então as pesquisas nem sempre erram a favor dos republicanos, eles podem errar e já erraram contra os democratas. Acontece que o Trump ele era um outsider, era alguém que estava fora da política. Então, era muito difícil de medir e ele era um cara que as pessoas tinham vergonha de votar também. Então, naquela época era muito difícil de alguém se assumir como um eleitor do Trump. Alguns se assumiam, mas muitos permaneciam escondidos. Então, a gente viu ali que, mesmo que as pesquisas estiverem tão erradas quanto 2016, o Biden venceria, por exemplo, Flórida e Arizona, pelo menos. Tem ainda outros estados que poderiam ser vencidos pelo Biden, como a Carolina do Norte, enfim. Mas eu vou entrar só com Flórida e Arizona. Então, mesmo com as pesquisas errando muito, como erraram em 2016, ele ainda venceria com uma margem superior a quase 100 delegados a mais do que o Trump. Isso é uma grande vantagem. Porque se a gente pegar o resultado de 2016, o Trump ganhou por 70 delegados em relação a Hillary, então seria maior ainda. Então a gente viu os erros de pesquisas e viu que, mesmo se as pesquisas estiverem tão erradas, o Biden ainda venceria. Agora vamos dar uma olhada para a evolução do voto em 2016. A gente observa aqui em azul a Hillary e o Trump, e o ano de 2016, a partir de junho, ali, quando começou a pegar fogo o processo eleitoral. Então vejam, ainda tinha um terceiro candidato dos Libertarians, que era o Johnson, que no final acabou fazendo 3% dos votos, mas que vinha pontuando bem também. Mas vamos esquecer ele por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui. A vantagem da Hillary, ela oscilava muito. Chegou momentos em que ela estava praticamente empatada numericamente com o Trump. Depois ela ganhava alguma vantagem em algum debate ou na convenção democrata, mas depois novamente se aproximaram. Em setembro, quase a um empate. Depois subiu, ela ganhou um fôlego em outubro, mas daí rolou toda aquela questão dos e-mails, próximo da eleição, a divulgação de e-mails da Hillary, enfim, toda aquela confusão. E vocês podem ver que próximo à data da eleição era novamente uma tendência de aproximação. Então a gente pode ver que a vantagem da Hillary era pequena, na ordem aqui dos 3, 4%, e que chegava às vezes a ficar no empate técnico com o Trump. Agora, se a gente olhar o Biden, aí pegar todo o mesmo período aqui, desde junho até outubro, ele sempre manteve uma vantagem consistente em relação ao Trump. Por exemplo, aqui, começou com mais ou menos 6% de vantagem, às vezes ampliava, às vezes caía, mas sempre mantendo essa média. E ele vem num crescimento. Agora com uma vantagem no voto popular de mais de 8% se espera uma vitória do Biden. Até se a gente for ver aqui, a Hillary estava com uma pequena vantagem de 3% mais ou menos, não, aqui 4%, e no final ela ficou entre 2% e 3% de vantagem. Então, o que a gente observa? Que a vantagem no Biden é muito maior do que era da Hillary e que a variação dessa vantagem foi muito menor ao longo do ano. O que faz sentido, porque hoje todo mundo conhece o Trump, todo mundo conhece o Biden. Em 2016, as pessoas tinham um pouco de receio e vontade de votar no Trump, mas de não admitir que votariam nele. Porque ele era, tu quer ver uma coisa diferente, um cara diferente, vamos lá, vamos votar nele. Então acabaram se decidindo muitos em última hora, mudaram os votos ou esconderam isso durante as pesquisas, o que é diferente desse ano, porque esse ano quem gosta do Trump não tem vergonha de dizer que gosta dele e ele já está bem estabelecido. Ele está concorrendo à reeleição. É diferente dele ser um outsider que está querendo postular a vitória.
Tá? Por fim, eu queria mostrar para vocês a última pesquisa nacional de um instituto de alta credibilidade, que é o ABC Washington Post, que mostra uma vantagem de 12 pontos do Biden. E eles perguntaram, entre essas pessoas que provavelmente vão votar agora, em 2020, em quem que eles votaram em 2016. Tá? E o resultado, olha que interessante, deu 46% desses aqui que disseram que votariam 42% e 54% no Biden, eles disseram que votaram no Trump. Enquanto 48% disseram que votaram na Hillary. E foi exatamente esse o resultado da eleição. 48% a 46%. E vocês veem agora que em 2020, 54% quer votar no Biden e 42% no Trump. Tá? Então, as mesmas pessoas que votaram com essa diferença de apenas 2% entre a Clinton e o Trump, votariam com uma diferença de 12% no Biden para o Trump. Entre homens, o Trump estava ganhando em 11% entre essas pessoas que foram perguntadas em 2016. E está empatado agora no Biden, entre essas mesmas pessoas. Já em 2016, entre as mulheres, a Hillary ganhou com uma margem de 13 pontos e o Biden ganhou 10%, porque agora ele está ganhando com uma margem de 23%. Então ele ganhou margem tanto em brancos, independentes, moderados, católicos e 18 a 64 anos. Tá? Essa vantagem também, aqui está escrito no resumo da análise do Instituto, que essa divisão aqui, essa vantagem de 51 a 45% entre o Biden e o Trump, aconteceu apenas 2 vezes com outros candidatos democratas, porque os candidatos republicanos têm um maior apelo na base religiosa. Tá? Outra questão, tá, que eu quero ressaltar também é o número de indecisos. Que nessa, se a gente for fazer a soma aqui, 45 mais 41 mais 8, 46 mais 42 mais 8, a gente vai ter, vamos lá, 86 mais 8. Deixa eu fazer a conta aqui. 46 mais 42, desculpa, vai dar 88 mais 8, 96. Tá? A gente teria 4% de indecisos no dia da eleição. Aqui a gente tem 53, tá? Vamos botar aqui 54 mais 45. 54 mais 45 daria 99%. Ainda estaria faltando 1%. Tá? Ou seja, o número de indecisos é muito menor agora do que era no dia da eleição em 2016. Tá? Isso também gera uma maior dificuldade de que as coisas mudem até o dia da eleição. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a diferença de 2016 para 2020 e por que as chances do Biden vencer a eleição em 2020 são muito maiores do que eram as da Hillary em 2016. Ok? Um grande abraço, até mais.